Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma semana aqui no nosso English Stuff for You. E esta semana eu tenho uma dica de inglês de gramática, ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre plurais no inglês, como que eu formo os plurais. Regra geral, na maioria das palavras, basta acrescentar um S no fim. Como por exemplo, a palavra toy vira toys, a palavra dog vira dogs, e assim por diante. Porém, existem algumas exceções, que é o que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, no geral a gente coloca um S. Porém, em palavras que terminam com O ou sons sibilantes, que são sons sibilantes? Som de S, som de X, som de X, tá? A gente acrescenta um ES no fim. Então, por exemplo, a palavra tomato, né? Vai virar tomatoes. A palavra box vira boxes. A palavra beach vira beaches. E assim por diante. Então, sons sibilantes, eu coloco ou, letra O, eu coloco um ES no fim, ok? Muito bem. Palavras que terminam com Y precedidas de consoante, tá? Lembra, consoante é tudo que não é A, E, I, O, U, ok? Então, por exemplo, a palavra lady vai virar ladies. Eu vou tirar o Y, colocar um IES no final. Palavra city, cities. Baby, babies. E assim por diante. Palavras que terminam com a sílaba FE, eu vou trocar o F por um V e acrescentar um S no fim. Então, por exemplo, wife vira wives, tá? Life, lives. Ou simplesmente terminado com F também, como half, vai virar halves. Outro exemplo de palavra terminada com FE, knife, vira knives. E assim por diante, tá? Algumas palavras no inglês não possuem plural, tá? A mesma palavra do singular é a que você vai usar no plural. Um exemplo é a palavra fish, tá? Então, one fish, two fish. Mas eu já vi a palavra fishes com ES no fim, já que fish termina com som sibilante, né? Porém, existe a palavra fishes, mas é quando você tá falando sobre tipos diferentes de peixe. Aí é fishes. Quando é assim, tipo, um peixe, dois peixes, três peixes, aí não tem. Então é one fish, two fish, three fish e assim por diante. Outras palavras que seguem essa regra de a mesma palavra do singular é a palavra do plural. É sheep, tá? Deer, shrimp, salmon e aircraft, tá? Então essas palavras não tem plural, beleza? Outras palavras que não tem plural, de fato, que nem por exemplo aqui a nossa palavra ônibus, a gente não tem ônibuses, né? Em inglês também nós temos esse tipo de palavra. Então eu vou mencionar algumas para vocês. Glasses, scissors, headphones, pants, shorts, jeans, tá? No caso de roupas, como shorts, pants, tá? Se eu quiser falar assim, eu quero comprar 2 jeans, né? Ou 2 calças, tá? Eu vou dizer em inglês, I want 2 pairs of pants, 2 pairs of shorts, e assim por diante, alright? Porque não tem plural. A única observação que eu faço é quanto à palavra glasses. Nesse caso, glasses é óculos, tá? Se você estiver se referindo a copo, glass, aí então, plural de copo, copos, vira glasses. Aí sim, aí é um plural, tá? E finalmente, ainda existem algumas palavras no inglês cujo plural é assim completamente diferente, que são o que a gente chama de plurais irregulares, tá? Um exemplo que eu lembro agora aqui de cabeça, sem consultar a minha cola, é child, criança ou filho, assim, genérico, né? Então, child, o plural disso é children, tá? Outros plurais irregulares, man, que vira man. Woman, que vira women. Aí mudou um pouquinho a pronúncia, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, foot vira feet, tooth vira teeth, mouse vira mice. E tem muitos outros exemplos.
E um exemplo que eu deixei pro fim, porque esse eu quero fazer um comentário também, é a palavra person, que vira people. Uma vez, alguns dos meus alunos de inglês, adolescentes, vieram com um questionamento, tá, para minha aula, porque eles tinham feito uma prova, eu acho que era para um concurso de algum instituto, ou para ganhar bolsa, alguma coisa, e havia uma pergunta pegadinha, tá? A pergunta era, qual é o plural de people? E a resposta que eles esperavam nesse teste, que era múltipla escolha, era people já é plural. Porém, né, eu comentei com os meus alunos que sim, people tem plural. Ah, mas como assim, Paty? People não é plural de person? Sim, é. Mas quando a palavra people quer dizer povo, aí tem plural que é peoples, povos, tá? Então, people, dependendo, claro, do uso e do contexto, tem sim plural, com aquela regrinha de acrescentar o S no fim. Tá legal? E aí, gostaram? Na dúvida, gente, para qualquer plural, consultem um dicionário, consultem, por que não, o Google Translator, tá? Google Translator não é, assim, um super vilão. Para consultas de palavras ou coisas pequenas, ele é bem útil sim, tá? Então, na dúvida, consulte um dicionário, né? O Google normal, o Google Translator e seja feliz, tá bom? E também, se você não achar em lugar nenhum, pode me mandar aí uma mensagem, tá? Inbox ou na página do English Stuff for You ou aqui embaixo nos comentários do YouTube, tá? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E se você quiser tirar alguma outra dúvida de gramática que eu faça um videozinho para vocês, sabe também como entrar em contato comigo, certo? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!